Parecer jurídico, contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por agências de propaganda. Trata o presente parecer de consulta formulada a respeito das regras nos casos de contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por agências de propaganda, especialmente no que tange às verbas destinadas à checagem de veiculação e supervisão da execução externa. A matéria é regida em âmbito federal pela Lei 12.232 de 2010, que, como descrito em seu artigo 1º, tem como objeto estabelecer normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Diz o artigo 2º da referida lei, abre aspas, para fins desta lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação e a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e aos demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Note-se, portanto, que os serviços de publicidade, objeto da lei, incluem necessariamente, além da concepção, criação e execução, a supervisão da execução das peças publicitárias. E não se diga que tal serviço seria facultativo ou complementar, porque o parágrafo 1º do mesmo artigo 2º descreve os serviços facultativos ou complementares, não trazendo tal item em seu rol taxativo, que inclui, por exemplo, o planejamento e a execução de pesquisas e a produção e execução técnica das peças. Tal assertiva é corroborada pelo texto do artigo 15 da mesma lei, que trata do conteúdo dos contratos de serviços de publicidade firmados com o poder público, regendo. Artigo 15. Os custos e as despesas de veiculação apresentadas ao contratante para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente sempre que possível. Por muito tempo subsistiu a discussão sobre o termo sempre que possível, expresso na lei, já que todos os mecanismos de checagem de veiculação ou eram por indicação dos próprios órgãos de mídia ou por amostragem ou manuais, ou seja, auferições realizadas com base no esforço humano concentrado de ouvir ou ver a programação do rádio, televisão, para chegar à veiculação. Nenhum desses mecanismos, contudo, era confiável, de forma que muitas vezes tanto o poder público, o órgão licitante, quanto a agência de propaganda vencedora faziam vista grossa da referida disposição. Com o surgimento no mercado de solução tecnológica de monitoramento completo em tempo real da veiculação de mídia, não nos parece mais existir margem para a discussão sobre a possibilidade dessa checagem de veiculação, bem como sobre a obrigatoriedade da sua contratação. Observa-se assim que a lei é expressa ao determinar a inclusão na prestação de contas das agências de propaganda contratadas dos relatórios de checagem de veiculação elaborados por empresa independente. Fica evidente, portanto, a obrigação de que os serviços contratados e licitados junto às agências de publicidade incluam a supervisão da execução da publicidade, com a elaboração de relatório de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, subcontratada pela própria agência licitante. Tal serviço deve estar contemplado na proposta financeira. Portanto, resta evidente que os recursos totais, objeto da licitação destinados aos contratos de serviços de publicidade e sua execução, devem incluir não só todos os serviços prestados diretamente pela agência, ou seja, estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação, distribuição da publicidade e demais veículos de divulgação, bem como as atividades complementares descritas no parágrafo 1º do artigo 2º da lei, quando aplicáveis, mas também o serviço de supervisão da execução externa, que deve integrar a proposta da agência de propaganda licitante, mas ser executado na forma da lei por terceira pessoa, independente, originando um relatório de checagem de veiculação.
Importante também tratar da situação dos contratos licitados antes da existência ou do conhecimento pelo poder público e pelas agências de propaganda da solução de monitoramento em tempo real. Nestas hipóteses, via de regra, a proposta de preço apresentada ou não contemplava a checagem de veiculação, por entender que não era possível fazê-la, ou a contemplava em suas modalidades antigas, menos dispendiosas. Nestes casos, em nosso entendimento, é possível a alteração do contrato originalmente firmado, aplicando-se o disposto no artigo 65 da Lei 8.666, de 1993, a Lei de Licitações, de forma complementar ao disposto na Lei 12.232. Artigo 65. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Primeiro, unilateralmente pela administração. A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por essa lei. Segundo, por acordo entre as partes. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alha econômica extraordinária e extrajudicial. Note-se que a alteração contratual, apesar de majorar o dispêndio do poder público, é plenamente justificada pelo acréscimo do objeto contratual, contemplando o atendimento ao serviço exigido pela lei, a supervisão da execução externa através de relatórios de checagem de veiculação, especialmente considerando que de nada adianta a contratação da veiculação sem a possibilidade do monitoramento do atendimento ao contratado. Em conclusão, portanto, entendemos que a contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, sem incluir o serviço de supervisão da execução externa, através de relatórios de checagem de veiculação por empresa independente, afronta os dispositivos legais, à medida que, havendo possibilidade, o que é atestado pela existência no mercado de empresa prestadora desse serviço, tal contratação não é facultativa e sim obrigatória, devendo ocorrer não só nos novos processos de concorrência, mas também nos contratos já em vigor, através de alterações, adendos contratuais.